dia a todos e todas. Bom dia àqueles que nos veem e nos ouvem. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Peregrino, sou da Coptec, sou presidente do CONFIS, o Conselho das Fundações de Apoio às Universidades e Institutos de Pesquisa. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda quarta-feira, pré o nosso congresso, terceiro congresso, que se realizará no dia 11 e 12 de novembro. Fizemos a semana passada um pleno sucesso, mais de 200 pessoas nos assistindo, foi sobre a Lei Geral da Proteção de Dados, e hoje a gente conta com duas presenças muito importantes nas nossas vidas de fundações e de pesquisadores das universidades. Num momento muito difícil, porque a crise orçamentária assola nosso setor, nós temos reduções grandes dos orçamentos das universidades, 16%, ciência e tecnologia, nosso ministério, nossa FINEP, enfim, todos estão sofrendo a crise orçamentária, mas também temos como vantagem o nosso marco legal, que ainda não foi implantado e pelo qual nós estamos lutando para que seja implantado, né? Os princípios do marco legal, da flexibilidade, da gestão e etc. E temos a velha crise burocrática, que os cientistas reclamam do controle muito burocrático e da falta de entendimento da atividade de pesquisa, e isso atrapalha o país. Nós somos um país que está patinando na 60ª posição no índice de inovação, nós somos 62º lugar, países como México, Costa Rica, e Chile têm posições melhores do que a nossa, isso é muito ruim, embora tenhamos uma produção científica de 12º país. Então, é preciso aumentar a interação das universidades com as empresas, e é isso que nós estamos fazendo aqui com os nossos dois convidados. Vou citá-los e vou liberar a palavra para eles. A primeira é a Vanessa Lopes de Lima, ela é titular da Secretaria de Controle Externo de Educação do TCU. A Vanessa, a responsabilidade dela é exatamente a área que a gente atua, das universidades, da pesquisa, das nossas universidades, responsáveis que são por 95% da produção científica do país. As nossas universidades, sejam elas estaduais ou federais, são responsáveis por na maioria absoluta da produção científica do país. Temos também, ladeando ela, o Leandro Santos de Brum, que é diretor da área de universidade, ou seja, são dois órgãos muito importantes para nós. Esse contato foi feito há pouco tempo e resultou nessa reunião de hoje. Eu quero reputar essa reunião como uma das mais importantes que o CONFIS fez nos últimos anos. O diálogo com o CGU, tão almejado. Eu acho que a gente começa com vocês, viu, Vanessa, viu, Leandro? Começa com vocês esse diálogo e, quem sabe, a gente ajuda o país a deslanchar nessa área de ciência e tecnologia. Passo a palavra para você, Vanessa, né? Muito obrigada, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Já agradecer ao Fernando pelo convite e reitero aqui o agradecimento. É uma diretriz do nosso presidente, José Múcio, o diálogo. Então, acredito que aqui a gente vai ter a oportunidade de iniciar um novo caminho de diálogo com as fundações. Eu vou estar falando com o Fernando, olha, a gente não vai encerrar todas as questões hoje, e muitas das questões que podem aparecer, pode ser que a gente não tenha as respostas hoje. Mas acho que é um primeiro passo, né? Um primeiro passo para uma construção de diálogo e entendimento. A gente já vem tendo esses diálogos com a Andifes, por exemplo, com o CONIF, com o próprio MEC, com as auditorias internas via a FONAC. Agora fugiu o nome me ajuda, Leandro, das auditorias internas. FONAI e a UNAMEC. FONAI e a UNAMEC. Com a Débora lá do Paraná, a gente conversa bastante. Então, acho que agora é a hora de estreitar também esse diálogo com as fundações de apoio, né? Porque, realmente, como o Fernando falou, muito dos assuntos que a gente analisa lá na secretaria, muito dos processos, né, tem alguns desses processos ligação com as fundações de apoio. E antes de entrar nas questões mais específicas, eu queria falar rapidinho sobre como a secretaria está estruturada e como a gente tem se organizado. Acho que é importante para vocês conhecerem essa estrutura. O tribunal, até 2018,
as universidades e institutos federais, eles eram clientela das SESECs regionais, que a gente chama. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela era fiscalizada, a unidade técnica que cuidava da sua fiscalização era a nossa Secretaria de Controle Externo lá no Rio. A Universidade Federal do Ceará era a nossa secretaria lá de controle externo no Ceará. E isso tinha suas vantagens de a gente ter uma unidade de controle externo em cada estado, e tinha essa questão da proximidade física ali do ponto, mas também tinha as suas desvantagens, né? Porque às vezes a gente tinha formas de tratamento diversas, não diferentes entre si, mas faltava uma visão sistêmica dos pontos. Como estava tudo muito descentralizado, faltava essa visão sistêmica das universidades, das fundações, dos institutos, enfim, que é o que a gente está conseguindo agora com a centralização que ocorreu em abril de 2019. Então, desde abril, todas as universidades e todos os institutos federais vieram para a responsabilidade da SESEX Educação. Nós continuamos com auditores espalhados pelo país inteiro. A gente tem, para vocês terem ideia, o Leandro está lá no Rio Grande do Sul, não está aqui em Brasília. Eu estou em Brasília, o Leandro está em Porto Alegre. E nós temos auditores espalhados pelo país inteiro. Mas tudo acaba vindo para essa SESEX Educação. Isso tem nos possibilitado construir uma visão sistêmica, mais estratégica, que é o que a gente está trabalhando. Como é tudo muito recente, né, essa mudança se deu em abril do ano passado, então foi todo um processo de construção. Nós recebemos essa clientela e recebemos também todo o passivo de processos ligados a universidades e institutos que estavam nessas SESEX regionais vieram para a gente. Então, num primeiro momento, nossos esforços foi para trabalhar esse passivo de processos, né, a instrução desses processos que já estavam abertos, e agora, no ano de 2020, a gente começou a trabalhar de forma mais estratégica essas questões. Até ontem a gente estava apresentando a estratégia digital do tribunal, que é como o tribunal vai se reposicionar nos próximos 5 anos, e um dos pontos é o acompanhamento das universidades e institutos, né? É um dos temas que está sendo trabalhado. Dada a importância que a gente tem para o tema. Tanto pela questão pesquisa, como o Fernando bem colocou aqui, como a própria questão da educação em si, né? No nosso país, a gente tem um trabalho até agora que está em curso, que é sobre como as universidades estão atuando na formação de profissionais, considerando toda a questão da transformação digital. Esse trabalho ele já tinha iniciado antes, na verdade, ele decorre de uma comunicação plenária do ministro Raimundo Carreiro, antes da pandemia. A gente estava iniciando esse trabalho já no começo de 2020, já estava maturando desde 2019, aí veio a pandemia, e agora, né, com esse salto que a questão da transformação digital vai dar, até em função de tudo que a gente está passando agora, esse trabalho se torna ainda mais necessário. Também estamos fazendo, já fizemos um nos institutos federais, estamos fazendo agora nas universidades, um trabalho no indicadores de desempenho, que partiu, Fernando, de um diálogo com o próprio MEC, porque o acórdão, esse é um exemplo claro de como o diálogo pode ajudar. O acórdão que determinava quais os indicadores os institutos e as universidades deveriam apresentar no seu relatório de gestão era lá de 2001, era bem antigo. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu, muita mudança, até os institutos federais foram os que passaram por mais mudança normativa, né, de lá para cá, e esse acórdão continuava vigorando. E aí o MEC nos chamou para conversar, e eles têm a plataforma Nilo Peçanha, que vocês conhecem bem. Então, olha, a gente tem a plataforma Nilo Peçanha, como é que a gente consegue adequar qual é a exigência do acórdão com a Nilo Peçanha, como é que a gente consegue fazer essa costura, e dessa conversa com o MEC, a gente também já tinha vontade de reavaliar aquele acórdão. Então vamos fazer uma auditoria. Eu, Vanessa, nem o Leandro, a gente não poderia simplesmente dizer, não, então vamos desconsiderar isso aqui e agora vamos fazer assim porque a gente construiu isso no diálogo. Isso a gente não pode. Tem que passar pelo plenário, tem que sair um acórdão, tem que seguir todo o rito processual. Mas dessa conversa,
saíram as 2 auditorias. E a gente já terminou a dos institutos federais e está em curso agora das universidades, que a gente adiou o início por conta da pandemia, né, por toda a questão, mas agora a gente já entende que é o momento de retomar. Vai ser uma auditoria toda à distância, né, então não vai ter interlocução física. Então, a gente recomeçou com esse trabalho que vai revisar toda essa questão de indicadores de desempenho das universidades e dos institutos. E é um exemplo claro de como o diálogo pode construir soluções e melhorias. Então, voltando a falar um pouco lá da estrutura da secretaria, nós cuidamos tanto da educação básica quanto da educação superior. Na verdade, a gente vai desde a creche, né, educação infantil, até a pós-graduação, que a CAPES também fica com a gente. E então, nós temos 4 diretorias na secretaria, 2 voltadas para a educação básica, que uma cuida mais dos programas, ali, PENAI, PENAT, PDDD, PDDE, PNLD, e outra mais ligada às questões do MEC em si, como é que estão estruturados, o nosso acompanhamento do Plano Nacional de Educação, enfim, Fundeb, precatórios do Fundeb e outros temas. E temos 2 secretarias voltadas para a educação superior, que eu diria que são mais o ponto de contato dos senhores. Uma diretoria é ocupada pelo Leandro, né, que está aqui conosco, que é a diretoria que cuida das universidades. O Leandro, ele está fisicamente em Porto Alegre, e ele possui auditores, né, vinculados a ele, alguns em Porto Alegre e outros, alguns aqui em Brasília e outros espalhados. E temos também a Patrícia Uri, é nossa outra diretora, numa outra oportunidade, numa outra conversa a gente pode convidá-la também para participar. A Patrícia, ela fica aqui em Brasília, né, comigo, e ela cuida dos institutos federais. Então, todos os processos que envolvam fundações que forem de universidade estão lá na diretoria do Leandro. E os que forem de fundação vinculada a instituto estão lá com a Patrícia, né? Então, são os nossos 2 diretores. E, além disso, nós temos um núcleo de dados no âmbito da secretaria, que é o que nos permite trabalhar toda a parte de inteligência de controle, acesso a dados, criação de tipologias, criação de painéis. A gente está agora finalizando a construção de um painel do PENAI. A gente já está com a proposta de criar alguns painéis para a educação superior, né, Bruno? A gente está no nosso radar aí já para as próximas iniciativas a serem desenvolvidas. A gente não tem recurso ilimitado, né? Então vai encadeando as coisas à medida que a gente vai tendo recurso disponível, mas já está no nosso radar a criação de alguns painéis vinculados para a educação superior, até no âmbito da própria estratégia digital, bem como de alguns sistemas para acompanhar algumas outras questões vinculadas a universidades e institutos. Eu queria falar um pouco também de uma resolução muito recente do tribunal, resolução 315, ontem até a gente teve uma outra reunião para todos os nossos auditores sobre ela, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. O tribunal já vem, há algum tempo, trabalhando questões de desburocratização interna, né? Assim, a gente tem processos de desburocratização externa, né? De como induzir essa desburocratização, mas a gente também tem esse olhar para dentro, né? Como que a gente pode trabalhar essa desburocratização? Então, foi criado um grupo de trabalho, acho que 2018, 2019, que fez todo um levantamento no âmbito do tribunal de questões que poderiam ser melhoradas, né? De oportunidades de melhoria nesse sentido de desburocratização. E um dos produtos desse grupo, esse não foi o único, mas eu vou dar destaque aqui a esse produto, foi a resolução 315. De uma forma bem resumida, o que essa resolução traz de inovação? A partir dela, ela já está vigente, né? Já está vigorando, começou o mês passado. Todas as determinações propostas pelas unidades técnicas, então, qualquer processo que sair dessa SEX Educação com proposta de determinação
para uma universidade, por exemplo, para um instituto, antes de subir para o plenário, antes de subir para o ministro relator desse processo, essa proposta de determinação, a gente vai fazer uma espécie de oitiva do gestor. O que seria isso? Esse gestor, olha, nós vamos propor isso aqui para determinado achado de auditoria ou de processo, para determinado problema. Na sua visão de gestor, você acha que essa proposta é factível, é adequada em relação ao custo-benefício? E aí o gestor vai ter a oportunidade de se manifestar previamente, antes do processo subir para o ministro relator, sobre aquela proposta de determinação da unidade técnica. Então, a gente já está fazendo isso, os nossos processos que têm saído da secretaria desde acho que um pouquinho mais de um mês que ela foi aprovada. A gente já está submetendo aos gestores via uma espécie de oitiva por escrito, o gestor tem um prazo, ele não é obrigado a se manifestar, né? Se esgotar o prazo, o gestor não se manifestou, a gente vai considerar que ele concorda com aquela manifestação, mas vai ser uma oportunidade até da gente trabalhar questões como viabilidade das propostas, né? Às vezes, a gente aqui, do ponto do controle externo, a gente vê um problema, imagina que determinada determinação possa contribuir para a solução, mas às vezes o gestor que está lá na ponta tem uma outra alternativa que possa ser mais viável para a resolução daquele problema, ou aquilo que a gente está propondo vai impactar sobremaneira sobre os processos de trabalho dele, sobre a questão, o custo-benefício daquela determinação não compensaria. Então, o gestor vai ter a oportunidade de se manifestar, essa manifestação vai constar nos autos, ela é levada para a instrução, e aí, claro, é semelhante ao comentário do gestor que a gente já tem nas auditorias. Não significa que aquela manifestação do gestor vai mudar a opinião do auditor. Pode ser que até que o gestor não concorde e o auditor mantenha a proposta dele, mas aquela manifestação do gestor ela vai constar do processo. Então, quando isso subir, né, for para o ministro relator, ele vai ter a oportunidade de analisar todas essas questões. Acho que é uma inovação no tribunal positiva, do ponto de vista de aproximação e até de diálogo com o gestor. Eu quis trazer porque eu acho que tem muito a ver com o propósito desse encontro, né, dessa reunião, e acho que é uma notícia positiva para vocês, acho que os gestores têm recebido, em geral, de forma muito positiva, essa oportunidade de se manifestar previamente sobre as propostas de deliberação. Então, assim, rapidamente era isso que eu queria falar. O Leandro vai falar um pouco mais questões mais específicas, né, ligadas às fundações. E, mais uma vez, agradecer o convite, colocar a secretaria à disposição. Acho que nós somos muito abertos ao diálogo, estamos sempre disponíveis, Fernando e os demais. Não vou convidar para tomar um cafezinho, porque agora a gente não pode, né? Mas espero que em breve a gente possa, né, voltar para trabalhar nas nossas instalações. Estou sentindo saudade já da rotina de sair e de voltar ao trabalho fisicamente. Mas o importante é que a gente está se cuidando, está todo mundo ainda bem, e que isso passe logo. E, mais uma vez, colocar a secretaria à disposição. Leandro? Muito obrigado. Antes de passar para o Leandro, eu quero dizer que tem 172 pessoas inscritas. Está conosco também o Sanches, ele é do GAT, aquele que credencia as fundações de apoio no MEC. Ele é um parceiro muito forte, tem dialogado muito conosco. O Leandro, ele está também elaborando um decreto, junto com o ministro, com o secretário Victor Godoy, o decreto 7423, versão 2020, porque ele está defasado esse decreto. E ele tem proposto muito esse diálogo e um portal da transparência junto com o Confis. Então, já inauguramos vários diálogos com o Leandro do MEC. O Leandro do MEC, não, o nosso... Pode ser até o Leandro do MEC, porque é um codinome, é o Sanches do MEC.
Mas, enfim, eu quero dizer que depois eu farei algumas perguntas para vocês dois, mas vamos ouvir, então, o nosso Leandro, que é o diretor da área de universidade do TCU. Leandro, a bola está contigo. Obrigado, Peregrino. Me diz uma coisa, eu tenho como passar um PowerPoint no Zoom aí, ou como é que funciona? Quem é que está coordenando? Sou eu. Peraí, deixa eu ver aqui. É um PowerPoint curto aí, umas 98 páginas só, tá? Não precisa se preocupar. É você e Fidel Castro, falecido. Peraí. Peraí um pouquinho. Eu acho que você pode. Tenta aí passar. Aqui está autorizado. O que eu faço? O que eu tenho que fazer aqui no Zoom? Aqui? Share screen, é isso? Share screen, compartilhamento. Isso, você achou a sua tela? Aham. Vocês estão vendo aí? Não, ainda não. Agora sim, vai entrar uma tela. O Marquinhos, o João, vocês estão compartilhando com o Facebook, né? Devem estar. Isso. Eu acho que sim. Entrou? Sim, eu estou vendo aqui, então eles devem estar vindo também. Eles devem estar tá, vendo eu não também. consigo ver essa imagem, mas... Bom, então, eu vou falando qualquer coisa, e se não tiver qualquer problema no som, ou mesmo na apresentação, por favor, me reportem, tá? Eu queria primeiro agradecer esse convite aí do Confis, né? A gente conversou, a gente já tinha conversado, né, Peregrino, acho que uns 2 anos atrás, bem rapidamente, quando eu assumi aqui a diretoria da secretaria aqui no Rio Grande do Sul, estava finalizando aquele processo da transparência, né? E aí teve um evento, se não me engano, em Maceió, Natal, que o Jorge, nosso colega, participou, e aí a gente acertou alguns detalhes ali rapidamente sobre aquela questão da transparência. Depois, como a Vanessa falou, né, naquela época, a Secretaria aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ela tinha atribuição sobre os órgãos federais do Rio Grande do Sul. Então, a gente tratava das universidades do Rio Grande do Sul, mas também tratava das estatais, que existe aqui o Hospital de Clínicas, o Hospital Conceição, Transurb, outros órgãos federais aqui do Rio Grande do Sul. Então, em abril do ano passado, houve esse novo modelo do tribunal que centralizou, né, criou essa Diretoria Nacional das Universidades, e a gente passou, aí a Vanessa me convidou para assumir a diretoria, a gente passou a ter essa atribuição nacional, né, sobre todas as universidades, e aí no caso da minha colega Patrícia, os institutos federais, né, da outra diretoria. E acabou que a gente recebeu muitos processos do Brasil inteiro, de todos os estados acabaram vindo para cá, para a gente terminar e dar continuidade àqueles processos, mas o Confis sempre teve na minha lista, né, entre várias outras instituições, para a gente retomar o contato. Sabe da importância do Confis, das fundações de apoio, sabe das questões problemáticas que envolvem, né, esse relacionamento com as universidades, questões da burocracia, e da importância para o desenvolvimento nacional da pesquisa, da inovação, de toda essa área de tecnologia, né? Então, estava ali na minha lista o Confis. Esse primeiro ano a gente realmente teve que focar mais nos processos que a gente recebeu para, digamos, organizar a nossa vida também. E agora, já mais organizado, a gente conseguiu, felizmente, dar conta disso. A gente vai começar a avançar nesses temas aí mais complexos e mais estruturantes. Nós vamos em busca de soluções, de melhoria da administração pública. Então, agradeço o convite. A gente já sabe que essa reunião hoje é preparatória para o terceiro Confis, né, que vai ser lá em vai ser digital. Novembro, né? Novembro, né? Vai ser digital. Tá? Deixa eu só fazer uma mudança aqui, ó. Deixa eu ver no meu... Mas todos estão lhe vendo aí com os seus slides, tá? Tá tranquilo. Deixa eu ver, deu um probleminha aqui, alguma coisa. Bom, mas enfim, tá? A Vanessa já falou do novo modelo organizacional, então, tá? Dessa questão da diretoria. O nosso foco, nossa visão aqui na diretoria, hoje são 69 universidades, né? A gente sabe que as fundações de apoio também existem outras ICTs que têm suas fundações de apoio, até o Exército agora tá fazendo projetos com fundações de apoio, né? Não sei se essas fundações de apoio fazem parte do Confis, do Ministério da Defesa, mas depois tu pode até colocar ali na parte de perguntas. A gente sabe Deixa eu ver, não está legal aqui minha apresentação. Vou ter que mudar aqui alguma... Deixa eu ver como é que eu queria aqui. Bom, vou ter que tocar sim. Posso mudar aqui um pouco, ó.
Eu queria ver minhas anotações. Não. Bom. Seguindo? Tá bom aí para vocês, né? Todo mundo. Tá todo mundo vendo. Então, o novo modelo, a Vanessa já falou, tá? Não preciso retomar essa questão, só deixando claro de novo que a gente até conversou, né, Peregrino, um pouco antes. Nós somos servidores do TCU, somos somos Barnabés a serviço da sociedade. A gente não fala pelo tribunal. O tribunal se expressa lá pelos seus colegiados, pelos acórdãos, e a gente, claro, faz todo o trabalho técnico para subsidiar a decisão do relator e depois a decisão do colegiado do tribunal. Então, a gente não pode falar pelo TCU. A gente, claro, vai fazer essa interlocução que a Vanessa disse que é uma diretriz atual do tribunal, uma diretriz da secretaria. Estamos sempre de portas abertas, sempre que necessário a gente vai conversar, vai discutir, mas a gente não fala pelo TCU. Então, aqui tem as 69 universidades, né, que estão na nossa área de atribuição da diretoria. Eu trouxe essas duas imagens aí só para demonstrar o papel importante das fundações de apoio, né? Volta e meia eu vou aqui no Centro Cultural da URGS, que é um prédio novo, muito bonito, tem muitas atividades interessantes, e lá tem um piano, né? Aí eu, olhando aquele piano, vi uma plaquinha lá, piano de propriedade da Fundação de Apoio à Fundmed, né? Que faz até a manutenção desse piano. Aí, conversando com o pessoal lá, eu perguntei, poxa, por que esse piano da Fundação de Apoio está aqui no centro da URGS? Eles disseram, olha, é uma questão da burocracia, né? A universidade, se estragar aqui alguma coisa desse piano, tem toda uma dificuldade, é um piano muito especial, assim, né? De fazer essa administração desse piano, a própria compra do piano. Então, a Fundação de Apoio que foi a patrocinadora desse instrumento. Então, para demonstrar como a Fundação de Apoio, nas várias áreas da universidade, não só na pesquisa, mas também na extensão, na cultura, participa da vida da universidade. E a burocracia, acho que a gente nem precisa falar, vocês sempre falam, né? Acho que é consenso, o Leonel, lá da CGU, também tem essa clareza, burocracia e controle, né? Burocracia é essencial, né? A gente está num estado que a burocracia ela permeia as relações, né, entre o público e o privado, mas é que ela é necessária. O que a gente não quer, o que tem que evitar é a má burocracia ou a disfunção da burocracia. E é como um juiz num campo de futebol, né? Todos dizem que o bom juiz, quando está lá no jogo de futebol, é aquele juiz que ele não aparece, que ninguém sabe que ele estava lá no campo, terminou o jogo, o resultado foi bom para os dois times, todo mundo concorda que não teve problemas, e aí ninguém fala do juiz. Então, a boa burocracia é aquela que ela não é lembrada, não se lembra que existe a burocracia. A má burocracia, assim como o juiz, é aquela que nos causa transtorno, traz problemas, e depois todo mundo fica comentando, olha, essa burocracia, essa disfunção não está adequada. Tá? Então, a gente vai... E sabe também, né, a gente também conversou antes, né, Peregrino, lá da questão, que a gente está sempre aprendendo. Então, aqui no TCU, a gente está aprendendo como é que funciona a universidade, toda a complexidade da universidade, que atua ensino, pesquisa, extensão. A universidade tem restaurante, a universidade trabalha como uma imobiliária, né? Tem muito patrimônio imobiliário, tem a casa do estudante, tem museu, trabalha lá desde a pré-história, né? Atua desde a pré-história lá com seus pesquisadores, lá na caverna, na arqueologia, até o futuro, né? Desenvolvendo questões espaciais, estudos em relação à ciência do futuro. Então, a gente sabe dessa complexidade. Vamos lá. Esse slide até é interessante, eu achei na internet e para mim é me faz refletir muito sobre não tanto sobre a burocracia, mas sobre a questão das fundações de apoio. É de um dirigente da FAPEU, da Universidade Federal de Santa Catarina, acho que é o Ângelo, né? Não sei se ele é da fundação também, que lá no slide, já uma apresentação um pouco mais antiga, ele trouxe essas duas visões que existiam na época, acho que hoje também, talvez, sobre a Fundação de Apoio. Que a Fundação de Apoio, uma visão que a Fundação de Apoio era uma heroína, que ia salvar a universidade, ia trazer recursos, ia promover a pesquisa, o desenvolvimento, ou outras pessoas que tinham uma visão que a Fundação de Apoio era uma bruxa, né? Que era um mecanismo de privatização da área pública, que serviria apenas para
que os professores e pesquisadores recebessem bolsas, ou então para eventuais desvios, interesses privados. Eu acho até hoje em dia, né, já mais modernamente, essa questão de heroína e bruxa nem é na sociedade não é tão aceita, né? Todo mundo sabe que todos nós temos um lado heróico e um lado bruxo, então a Fundação de Apoio, só para demonstrar essa visão que existia na época, achei muito interessante isso como reflexão para a gente. Bom, mais à frente, eu acho que a gente não vai, depois das perguntas, a gente vai deixar aberto aí para vocês, tá? Porque essa nossa, não é propriamente uma apresentação que a gente está fazendo, é mais uma conversa introdutória para demonstrar que o tribunal está aberto, participa aí das conversas com todos os stakeholders envolvidos, Fundação de Apoio, Universidade, Auditoria Interna, como a Vanessa falou, Ministério da Educação, muito importante, lá o pessoal da CESU. Mas partindo para a nossa visão daqui para frente, né? A gente já sabe dos problemas, já sabe da problemática toda, desde lá do Acórdão de 2008, todo aquele contexto que existia lá em 2008 e que acabou resultando no Acórdão 2731. Agora a gente tem que olhar para frente, né? Já houve outras deliberações do tribunal, houve novos normativos, né? O Marco Legal de Ciência e Tecnologia, por exemplo, e agora a gente tem que olhar para frente. Eu diria que a gente está aqui na diretoria indo por duas grandes frentes nessa questão dos projetos com as fundações de apoio. A gente precisa compreender o modelo, os instrumentos que são pactuados entre as universidades e as fundações de apoio, compreender verdadeiramente eles, entender o caráter da fundação de apoio. Qual é o caráter da fundação de apoio? Ela é uma mera contratada, a universidade vai lá e contrata a fundação de apoio para prestar um serviço, como se fosse um serviço terceirizado de limpeza, de vigilância, de recepcionista, ou é um convênio, é um interesse recíproco. A universidade e fundação de apoio têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, e por isso esse é o caráter do projeto. Ou não é nada disso, né? Eu vou falar mais à frente disso. E a outra questão é uma plataforma centralizada. E aí o Mais Brasil. A gente está com essas duas grandes frentes, conversando bastante, e vai conversar com o Confis sobre isso. A questão ali deixa eu voltar de novo, compreensão dos modelos dos projetos, né, entre os vários instrumentos que existem. Tem o contrato, tem convênio, tem o tripartite, tem o termo de outorga. A gente está com um processo que a gente chama de produção de conhecimento, que é para entender isso, esse caráter. É contrato, é convênio, ou é um híbrido disso, é um contravênio, é uma modalidade que talvez hoje não exista. A gente já conversou com pessoas da universidade, com o Fórum de Procuradores da PGF, com o próprio Ministério da Educação, e há muita divergência sobre isso. Numa universidade X, por exemplo, uma grande universidade, uma das 5 maiores universidades, conversando com o pessoal da universidade, declarou que quando o recurso veio do Ministério, via TED, do Ministério da Saúde, por exemplo, via TED para a universidade faz uma pactuação com a Fundação de Apoio, esse recurso público, ela faz convênio e faz um convênio do SICONV. É isso, uma grande universidade. Outra grande universidade, também uma das 5 maiores, diz que ela nunca faz convênio do SICONV, ela sempre faz contrato. Então, são duas instituições para a mesma situação, recurso de origem pública mesmo, via TED, uma faz convênio, SICONV, e outra faz contrato. Por que isso? A gente queria entender qual é o caminho, qual é a questão fática e o entendimento jurídico dessas trilhas que foram adotadas pelas universidades. Parece uma questão menor, né? Se é contrato, se é convênio, não importa, mas, na verdade, isso traz uma série de implicações, né? Quando é um contrato, de regra, as pessoas, os órgãos de controle, tendem a entender que é uma prestação de serviço. Ora, se a Fundação de Apoio está prestando um serviço, ela tem que entregar aquele serviço, aquele resultado que foi contratado. Não interessa muito as questões de risco tecnológico, o preço, a pesquisa de preço, houve pesquisa, não houve pesquisa, qual era o valor que estava, ela teria que entregar. Se é convênio, aí já é diferente, né? Talvez o risco tecnológico
seja mais aceito ou não. Também isso é muito... Ainda existe muita divergências em relação a essas questões, né? E a própria prestação de contas. De regra, no contrato normal lá da Lei 866, um contrato não tem prestação de contas, né? Não deveria ter prestação de contas, embora o tribunal, nos seus acórdãos aí, determina, né, que nesse contrato fundacional, digamos assim, vai haver uma prestação de contas, ou deve haver, a própria lei fala sobre isso. Então, a gente quer entender, compreender isso, fazer um grande mapa, né, mapear esses procedimentos, e a partir daí, em conversa com todos os stakeholders, trabalhar na questão do decreto, né, que tu já falaste, né, o decreto lá 7423, que está sendo também estudado no âmbito da CESU. A gente entende que precisa revisar o decreto. O decreto ele acabou sendo elaborado ao longo de vários anos, recortando as situações fáticas. Olha, assim, é assim, então foi se entendendo que o decreto deveria ser daquela maneira, mas é necessário revisar esse decreto e deixar mais claro, mais simples e mais atualizado, né? Acho que é muito importante isso. Então, essa é a nossa frente da regulamentação. A outra frente que a gente também está trabalhando, ainda em fase inicial, tudo isso é fase inicial e tudo isso não é assim nem para amanhã, nem para o ano que vem. Mas no médio e longo prazo, a gente entende que a plataforma Mais Brasil, não sei se vocês já conhecem, existe um decreto federal que determina, né, institucionalizou a plataforma Mais Brasil, e a ambição do antigo Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, é que a plataforma Mais Brasil abarque todos os tipos de transferências públicas. Não só aqueles convênios do antigo Siconv, que era um convênio típico entre a União e, por exemplo, o município, mas transferência de fundo a fundo, transferência do TED também vai entrar lá na Mais Brasil, e futuramente a gente entende que o melhor mecanismo para os projetos com fundações de apoio é que as transferências, as pactuações estejam disponibilizadas também numa plataforma única, que é o Mais Brasil. Hoje, qual é a realidade? A gente viu lá no Acordo da Transparência, o 1178, que cada fundação de apoio tem seu sistema próprio. Então, a FAURT tem o sistema de transferência, a Copetec tem o sistema dela, a FAPEU de Santa Catarina tem o sistema dela, e são muito díspares esses sistemas, né? Algumas eu consigo ir lá, olhar no site e pesquisar um projeto. O projeto tal. Eu vou olhar o projeto, examino o contrato, examino algum pagamento, mas eu vou projeto por projeto. O que a gente precisa, e isso vai ajudar as fundações de apoio, vai ajudar as universidades, é dar ampla transparência e transformar isso num mecanismo automatizado. Simplificar o processo de transferência, tornar isso um mecanismo que a gente possa, a partir de uma base de dados única, fazer os cruzamentos. Tu falaste, né, Peregrino, essa questão que a Petrobras está pedindo que lá o pesquisador bote uma assinatura, bote um carimbo numa nota fiscal. A gente entende que se essa nota fiscal ou o pagamento tiver num sistema, uma plataforma lá automatizada, que demonstre que esse bolsista recebeu aquele recurso e aquele recurso caiu na conta bancária dele, que está em nome dele, no CPF dele, e tem todo um histórico dentro da plataforma, do sistema, dizendo, olha, qual foi a atuação dele, o que ele fez, como é que ele foi selecionado. Isso vai evitar todas essas questões hoje que são problema, né? De pedir uma nota fiscal, um recebinho, o recibo, me manda o processo, me manda a cópia do processo. Às vezes é um processo com vários volumes, me manda que eu vou examinar. Isso vai estar lá no sistema, isso vai facilitar, vai dar uma melhoria para a governança e gestão e vai apresentar os resultados. A partir, claro, da evolução dessa plataforma, os indicadores vão poder ser melhor demonstrados também. Houve um projeto com a Fundação de Apoio, qual foi o resultado daquele projeto? O que isso resultou em termos de política pública do Brasil e para a sociedade? Hoje, a auditoria, nós somos auditores aqui, a gente já não tem, a Vanessa falou da estratégia digital do TCU, é impossível para nós, para a CGU, para o Ministério Público, mesmo para as instâncias de controle interno da universidade,
ficar atuando nesse trabalho tradicional, mecânico, de examinar documentos, examinar recibos, examinar processo. Tem que estar numa base, uma plataforma tecnológica que permita o cruzamento de dados. E o Mais Brasil é o que o governo federal, o Poder Executivo, tem adotado. Tem uma equipe muito boa lá no departamento de transferências. A gente tem conversado com eles também. Sabe que não é, de novo, não é para o ano que vem, não é para daqui a 2 anos. Tem que estudar o fluxo, como é que é um projeto, um contrato com a Petrobras e a relação com a universidade e com a Fundação de Apoio. Esse é o tipo de contrato que vai ser o contrato X. Vai ter esse fluxo. Como é que vai ser dada a transferência desse projeto? Desta forma. Agora, como é que é aquele outro contrato tipo Y, que o recurso vem do Ministério da Saúde via TED, vai para a universidade faz esse contrato Y com a Fundação de Apoio. É outro caminho, é outra sistemática, então tem que ter outro modelo de transparência de gestão desse contrato. Um contrato na área de extensão, um convênio na área de extensão, que a Fundação de Apoio vai trabalhar, vai atuar na extensão da universidade. É outro modelo, então é o convênio Z, outro tipo. Tem que se estudar isso e aí colocar na plataforma que vai permitir isso, né? Inteligência do controle. Trilhas de auditoria, ranking de riscos. Eventualmente vai ter um contrato ali que o risco dele é muito baixo, a materialidade dele é baixa, históricos, né? Acho que a CGU já faz isso, o tribunal também faz isso. A partir de projetos anteriores, né? O modelo preditivo que se denomina, a gente consegue apontar quais são os projetos ou contratos que merecem talvez uma análise melhor, né? Tem uma pontuação de risco maior que aquele vai ser necessário que um auditor lá, que a prestação de contas seja melhor examinada. E talvez em razão de uma pontuação menor, um ranqueamento menor em termos de risco e daquilo que aconteceu, o próprio sistema vai ter travas e fluxos que já vai dar o resultado. A prestação de contas não vai depender de uma pessoa examinar aquela prestação de contas, se tem o recibo, se está assinado, o que houve, qual foi a empresa que foi contratada. O próprio sistema vai fazer essa análise automatizada, né, um robô, e vai demonstrar a prestação de contas está em condições de ser aprovada. E, principalmente, também a questão do resultado, né? O marco legal trouxe muito isso também. A questão do resultado final dos projetos. A gente tem que pensar isso, não só pensar no controle pelo controle, onde foi gasto, qual a empresa foi contratada, se há um parentesco entre o coordenador do projeto e o dono da empresa, ou quem recebeu a bolsa realmente era alguém envolvido no projeto. O sistema vai fazer essa análise e a gente vai focar nos resultados, né? Os resultados finais, que eu acho que é mais relevante para o desenvolvimento nacional. O que mais? Era isso. Tá? Ótimo. Agora a gente está aberto aí para vocês, de novo, retomando aquela questão, a gente não pode falar pelo tribunal, né? A gente tem toda a interlocução, e vocês acho que conhecem melhor do que as universidades, vocês são os universitários, né? Conhecem o funcionamento das fundações de apoio, conhecem os projetos, sabem dessa questão das entidades, empresas privadas, captação de recursos. Vocês são os experts no assunto. Nós estamos aí para colaborar, ter o nosso olhar e ouvir, né? A palavra auditor vem de ouvir, então a gente está aqui para isso. Obrigado, pessoal. Agora fiquem à vontade. Obrigado, Leandro. Fazendo alguns comentários iniciais para depois ouvi-los, e depois ouvir as perguntas também da nossa audiência, que já vai em 180 e poucas pessoas. Eu queria tocar em 3 pontos. O primeiro, o marco legal, ele foi uma luta muito grande, de vocês também. Vocês participaram de várias reuniões no Congresso Nacional conosco para fazer o relatório do marco legal, a emenda constitucional 85, todos eles, toda a legislação nova que o Brasil tem, que deveria se orgulhar de ter uma legislação pró-inovação, pró-cooperação, universidade do legal tem um componente muito forte no seu interior, que é da flexibilidade à atividade de pesquisa. Embora possa ser uma liberalidade, parecer com liberalidade, não é liberalidade.
Ele quer, o legislador e o Congresso Nacional, quando aprovou aquilo, ele viu que só tem um mecanismo, não é que só tem, é muito forte o mecanismo de avaliar se um determinado projeto foi vitorioso ou não. É o seu resultado de pesquisa. Olhe bem, eu não estou falando de uma empreitada, de uma empreiteira que faz um prédio convencional com tecnologias conhecidas. Quem faz uma pesquisa vê caminhos diferentes para o que foi costumeiramente feito. Não há como predizer certas atividades, certas etapas. É preciso trocar as variáveis, é preciso trocar o plano de aplicação. Tanto é que o marco legal autorizou que nós, da ciência e tecnologia, pudéssemos trocar as rubricas sem anuência prévia do legislativo. Então, isso é muito importante. Emenda, né? A emenda constitucional, ela autorizou, 167, né, autorizou que o Congresso Nacional saiba depois que nós trocamos as rubricas. Isto é uma coisa na história dos parlamentos do mundo inteiro, porque o parlamento não pode abrir mão da sua prerrogativa primeira, é fazer os orçamentos do dinheiro público, a destinação dele. Então, isto já é um quebra de paradigma muito importante que o marco legal trouxe. Mas ele trouxe uma quebra de paradigma que foi nessa prestação de contas no artigo 58 do decreto 9283 do marco legal. Ele diz que o que preside a prestação de contas, portanto, por isso tudo que eu falei, é o resultado. Isto é que mede. Se o dinheiro público foi bem empregado, o pesquisador ou descobriu alguma coisa nova ou não descobriu e sabe que não deve ser pesquisado mais por aquele caminho. Ele incorporou um patrimônio de conhecimento à humanidade. Então, eu pergunto para vocês, e lanço essa pergunta. Vocês estão concentrados? Não quero a resposta também do TCU, quero que vocês pensem comigo. Vocês estão concentrados nesta fase do marco legal, que é de fazer as prestações de contas fluírem pelos seus resultados, sobretudo? Eu não quero dizer que não se apresentem as notas fiscais atestadas, nem tampouco os recibos, todos devem ser apresentados. Mas se houver uma falha no recibo, onde não se veja nada, nenhum desvio de finalidade, nenhum desvio moral, alguma coisa, e você tiver o resultado, o que é que você tem na mão? Você tem um sucesso, você tem uma coisa que tem que se orgulhar, o país tem que se orgulhar, produzir o conhecimento. Né? Esse país já tirou petróleo de 3.000 metros de profundidade, 3 países do mundo fazem isso. A minha universidade contribuiu e de muitos que estão aqui presentes contribuem com isso. Então, esse é um ponto. Prestação de contas. Quem preside é o resultado ou não é? Ou é a mesma coisa? Isso é só um comentário, não preciso que vocês façam coisa. Segundo, o custo de um controle é uma determinante na sua realização ou não é? Por que eu estou perguntando isso? Porque o Decreto-Lei 200 e a Lei 13.727, se eu não me engano, no artigo 1º, diz que quando os controles forem formais, burocráticos, dispensáveis, eles devem ser suprimidos, porque eles carregam o sistema com aquela burocracia ociosa, preguiçosa, lenta, que atrapalha a vida de quem está trabalhando. Vocês também. Imagina a quantidade de coisas que vocês têm que fazer. Então, eu pergunto se o custo do controle tem a ver, se está sendo levado em consideração nessas avaliações. E terceiro, a Petrobras ela está afeta ao marco legal, sim, porque nas nossas discussões, eu tenho orgulho de dizer que eu participei como escreveu a Lei 13.243, o Decreto 9283, e eu me lembro perfeitamente de ter colocado a sociedade de economia mista como parte integrante do marco legal. Eles não podem se eximir disso, porque os royalties do petróleo, que são carregados para a pesquisa, eles são quase dinheiro público. Quase dinheiro público. Não é dinheiro público que não entra no orçamento, mas vocês fiscalizam. O TCU é o grande fiscalizador da Petrobras. Então, e nesse ponto, eles dizem que os problemas que a gente tem com eles estão na mão de vocês. Está na mão do TCU. Peregrino, eu não posso fazer isso porque o TCU não deixa. Aí eu digo, peraí, eu quero falar com esse TCU, entendeu? Aí eu estou atrás de uma interlocução com o TCU e vocês estão em boa hora na nossa frente. Eu sei que vocês não têm essa prerrogativa, mas nós vamos atrás, se vocês nos ajudarem, ao ministro, ou é o ministro Walton, ou é um outro ministro que tem a ver com a Petrobras, ou com esse assunto. Mas dialogar com eles, porque eles travaram 420 prestações de contas. Eles estão colocando as universidades principais do Brasil no portal de repasse de recursos se nós não entregamos as prestações de contas. Mas nós já entregamos 420. Eles é que não nos devolvem quitadas.
e se não der forma quitada, você não pode ter considerado a prestação de contas realizadas. É isso que eu entendo. Então, a etapa é deles. E, por fim, sem me alongar mais, nós ontem soubemos que a FINEP recebeu um acórdão de reabrir 1.600, reafirmando a determinação do TCU de reabrir 1.600 convênios de 1991 até 2007. Ora, segundo a primeira amostragem, o gasto recuperado, vamos dizer assim, o dinheiro recuperado, as prestações de contas recuperadas de uma pequena parcela, desses dinheiros repassados, foi na ordem de 0,017%, ou seja, menos 0,2% foi considerado falha do sistema de prestação de contas. Olha, gente, se 0,02% é o que o governo, o Estado, recuperou, ou seja, não deixou que fosse desviado, embora não teve fraude nenhuma, ninguém apontou fraude. Se isso é um custo para gastar 8 milhões de reais na estrutura da FINEP, um novo departamento, Vanessa, eu acho que eu achei você muito sensato com esse diálogo. Preste atenção. Eles gastaram 8 milhões de reais. 3 anos pesquisando as notas fiscais das fundações, são 70 fundações, e descobriram 72 mil reais de coisas erradas, entre aspas, notas fiscais sem quitação, etc. E tal. E gastaram 8 milhões. Se essa estatística vale para o resto, nós estamos diante de uma coisa perdulária. O governo gastando dinheiro com isso, vamos gastar dinheiro com outras coisas, um controle mais moderno, mais avançado, como vocês estão fazendo, entendeu? Essa inteligência artificial, esse painel de prestação de contas, vamos fazer isso com o apoio da universidade. Mas gastar tempo, paralisar um sistema para pesquisar 0,02% de um montante repassado, não, isso não está na lei. O decreto-lei não diz isso, diz o contrário, no artigo 14. E o artigo 1º da Lei 13.712. Então, eu lancei 3 coisas que vocês fiquem à vontade para comentar. Não peço nenhuma conclusão do TCU pelas advertências que a Vanessa nos disse. Não foi nem advertência, só porque às vezes a gente deixa claro, porque a gente já participou de algumas reuniões que os interlocutores até ficaram um pouco frustrados por a gente não ter as respostas ali naquele momento. Então, a gente sempre gosta de deixar claro quais são os limites da nossa competência, né? E os limites da nossa delegação que a gente tem realmente em torno dos processos já julgados. Esse acórdão de ontem da FINEP, eu vou ser muito sincera com você, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Ontem eu fiquei trabalhando até às 11 da noite com outras coisas. Tive reunião com os ministros já às 18, eu não consegui ainda nem ver os acórdãos que foram julgados na sessão de ontem. Mas essa é uma questão que a gente vem acompanhando. Tem muitos processos, como eu falei, que não foram instruídos ainda no âmbito da SESEX Educação, esse eu acredito que é um deles, que a gente, digamos, herdou nesse processo de centralização, né, que aconteceu em abril do ano passado, que muitos estão sendo julgados somente agora, ou está na fase de recurso, enfim. Mas vou dar uma olhada, não sei se o Leandro já teve oportunidade de ver, Leandro. Agora, antes de passar para o Leandro, eu queria falar um pouco de custo do controle, né? E acho que esse é, sim, um ponto que a gente tem que se atentar. Daí eu acho que reforço a positividade que a Resolução 315 trouxe, porque uma das preocupações da Resolução 315 é essa, é o custo da implementação das determinações. Então, acho que realmente a Resolução 315 demonstra que o tribunal está preocupado, sim, com o custo do controle, né? Já é um avanço em relação a esse ponto, o gestor ter a oportunidade de se manifestar de forma prévia. Eu acredito, né, nós acreditamos lá na Secretaria que se a gente conseguir que todo mundo migre para a plataforma Mais Brasil, como é o que o Ministério da Economia realmente pretende, né? A Débora está à frente lá desse projeto da... Acho que agora está a Regina, né, Leandro? Era a Débora... Isso, a Regina, Departamento de Transferências. Isso, que está à frente dessa plataforma Mais Brasil, uma competentíssima Regina, porque antes era a Débora, que também é outra muito competente, que foi para a Casa Civil, e a Regina assumiu. A gente acredita que
quando a gente tiver todo mundo na plataforma Mais Brasil, e aí todo mundo é todo mundo mesmo, todas as transferências, a gente não está falando especificamente das fundações de apoio aqui, é uma coisa para que todas as transferências estejam lá, esse custo do controle tende a diminuir bastante, porque a gente vai ter lá toda uma transparência, as regras já muito claras de como tem que ser a materialização lá dos documentos probatórios, enfim, as trilhas já vão estar todas desenvolvidas, tem aplicativo no celular para que o próprio cidadão possa lá e consultar. Então, a gente acredita que a plataforma Mais Brasil vai ajudar bastante nessa questão do custo controle, vai deixar tudo... Porque hoje a gente tem realmente um custo... O Leandro colocou aqui que cada fundação de apoio e universidade tem a sua forma de contratualização diferente, a lei permite, enfim. Mas do ponto de vista de controle, para a gente acompanhar toda essa movimentação de recursos, é bastante complicado. A gente não consegue... Entre universidades e institutos, são mais de 100 instituições. Algumas têm sistemas próprios, né? Como que a gente, do ponto de vista de controle, consegue isso sem estar centralizado? Então, tudo isso traz um custo de controle, sim, e a gente precisa estar atento a esses pontos. Quer complementar, Leandro? Isso, não, Peregrino, eu te dou razão, viu? Acho que a gente até usa bastante aqui o artigo 14 do decreto de lei 200. Não há dúvidas. Acho que tem que ser simplificada a prestação de contas. O marco legal traz isso realmente. E a gente no tribunal tem esse olhar, assim, sabe, que o custo do controle não pode ser maior que o benefício do eventual resultado desse controle. Agora, isso tem que também ser implementado em todas as instituições, né? Não só aqui no tribunal, a CGU já faz isso também, já tem essa visão, né? O Leonel coloca até, acho que ele tem alguns amigos, né, que eram pesquisadores e aí fizeram concurso para a CGU, para outras instituições, e deixaram de pesquisar em razão dessa burocracia, né? O Confis já tem a pesquisa também, que demonstra a pesquisa. Agora, a gente tem que levar para dentro das instituições também, né? Eu não sei esse caso específico aí da Petrobras, como é que eles estão vendo lá. Acho que vai depender muito de conversa de vocês aí com eles. Eu não sei como o tribunal, mesmo o ministro relator, poderia interferir nisso, já que existe também uma questão de ser uma atribuição lá do gestor administrativo, né? No caso da área administrativa da Petrobras, de fazer essa avaliação e entender isso. Acho que ele deve entender, a gente não conhece o caso concreto, mas com conversa, com articulação de vocês demonstrando essas razões, demonstrando essas situações, provavelmente eu acredito que eles vão levar, vão entender, vão compreender essas questões e vão adotar a melhor solução. Esse processo do FINEP eu não conheço também, esse acórdão que saiu ontem. Ele é de outra secretaria, né? Não é da nossa secretaria aqui de educação. Ele começou na secretaria do TCU lá do Rio de Janeiro, essas várias prestações de contas lá de anos anteriores, e agora na centralização do tribunal, né, a partir do ano passado, ele está, acredito que ele era a Secretaria de Desenvolvimento aqui do TCU. Mas, pelo que tu falaste mesmo, foi a própria Secretaria de Unidade Técnica tinha tido entendimento que o relator acabou divergindo, é isso? Então, também... O contrário. A técnica, a Secretaria do Rio, da SESEX do Rio, né, regional, que era o modelo antigo, né, que vocês estão agora com um modelo diferente, não é isso? Uhum, temático, isso. Eles eram regionalizados. Ele que era contraproducente insistir na abertura, a não ser os convênios de maior monta, porque tinha convênio de até R$750 mil. Eles eliminaram, porque não valia a pena. E eles recomendaram ao ministro que não fizesse isso. Eu sei que isso não tem nada a ver com você, porque vocês são subordinados às determinações do ministro, mas preste atenção, não tem senso isso, Leandro. A gente tem que tratar, as pessoas não têm senso. Isso é irracional. Alguém dizer que vale a pena gastar R$1, ou melhor, R$100 para recuperar R$1, o dinheiro público, que falta a ciência, falta a universidade, falta a pesquisa, gastar esse dinheiro com isso, não é possível. Não tem bom senso. Então, por isso que é uma questão de argumentação. E a gente aqui está construindo uma esquerda para poder argumentar pessoas de outros, porque eles estão no caminho errado.
Eles estão destruindo os grupos de pesquisa. Não brinque, não. A minha universidade é a maior, é o FRJ, de todas as federais. Tem gente se aposentando e indo embora. Os novinhos estão indo para fora, porque não aguentam a burocracia. O Confis fez uma estatística e demonstrou que 35% do tempo de um pesquisador é gasto com a burocracia. Ora, nós estamos jogando 35% de 200 mil pesquisadores fora, 70 mil fora. Isso é perdulário, isso não se faz. Eu não conheço esses casos concretos, nem da Petrobras, nem do FINEP, né? Mas assim, o tribunal está atento a isso. Acho que sempre o tribunal fez alguns trabalhos nessa questão da desburocratização ano passado até. É um tema importante para o tribunal. A gente vai levar, né, na nossa área, na questão das fundações de apoio com as universidades, né? É um tema que o tribunal sempre se debruça. E é importante para o país, né, para o desenvolvimento nacional, para a sociedade que a gente quer para o futuro. E por isso que a gente entende que ali a plataforma Mais Brasil, uma plataforma automatizada, vai facilitar a vida de todo mundo, vai facilitar a vida de vocês, vai conseguir evitar que esse hoje controle que existe, talvez excessivo, ele vai ser automatizado. O robô vai fazer isso. Então, o robô vai fazer essa análise aí do custo-benefício, vai indicar o que merece ser melhor examinado talvez manualmente, que hoje ainda não existe, né? Então, a gente até acredita que a parceria do Confias é importante para isso, em termos de daqui para frente, a gente consiga ter essa compreensão e valorizar essa plataforma tecnológica. Vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho de médio e longo prazo, não vai ser simples, tem que verificar realmente como funcionam os fluxos, como os fluxos de trabalho de cada tipo de projeto, para que a plataforma consiga ter esse desenho e simplifique, né? Que auxilie lá o pesquisador e auxilia depois na transparência e na prestação de contas. A gente está apostando muito nisso e conta com a parceria de vocês. A gente já conversou com o MEC lá sobre isso. Na verdade, quem está tocando a questão lá daquele sistema centralizado hoje é o MCTIC, né? O pessoal do MCTIC está desenvolvendo aquele sistema que é exigido pelo decreto, pelo artigo 14. Então, a gente vai conversar muito nesse sentido, de automatizar essa prestação de contas e sempre, como tu falaste mesmo, o marco legal fala sobre isso, a questão do resultado, né, da pesquisa. E verificando sempre o risco tecnológico. Mas acho que tem razão nisso, né? Uma pesquisa sempre vai envolver o risco aí. Tem várias perguntas. Desculpa, eu estava pensando aqui que depois, num próximo diálogo, a gente podia convidar a Andréia, que é a secretária da SESC Desenvolvimento, que é a secretaria que acompanha o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que acho que também tem muita interlocução com vocês, talvez num... Andréia, né? Andréia. Depois eu posso ajudar a intermediar o contato, que é a secretaria que deve estar com esse processo da FINEP que foi mencionado aqui. Eu também não conheço o caso concreto, então também não me sinto à vontade para falar sobre esse processo, porque não é lá da nossa secretaria, e como eu falei, também nem consegui ver ainda o teor do acordo, então não consigo me manifestar a respeito. Mas a Andréia é a secretária da SESC Desenvolvimento, depois a gente pode viabilizar a participação numa reunião ou numa conversa, tá, Fernando? Eu agradeço, viu? Deixa eu só, então, seguir, tem perguntas aqui. O primeiro comentário, realmente, reforçar que essa resolução que você citou, Vanessa, é muito boa. Está sendo apoiada por muita gente aqui. Você permitir a oitiva do gestor é sempre importante ouvi-lo antes do veredicto final, que é o TCU. Várias pessoas estão apoiando essa resolução 315. É uma boa medida. O Eric pergunta sobre o que vocês estão tratando sobre as despesas, as DOAs, em relação às IFES e fundações. Essas DOAs é uma praga. Há muitos anos a gente carrega essa discussão e ninguém resolve. A despesa operacional ou administrativa? Se elas são obrigadas a comprovar ou não. O limite pelo marco legal são 15%. A Petrobras, novamente, só admite 5%, violando o dispositivo da lei, enfim, e por fora. Mas também outras
eles querem ouvir qual é a opinião de vocês em relação a essa DOA, né? Se ela tem que... Por quê? Ela é levada em conta na disputa entre duas fundações no mesmo ambiente universitário. Ou seja, uma apresenta A, outra apresenta B. Então, isso é levado em conta. Então, isso é um problema, porque esses custos são indivisíveis. Passa a ser quase um leilão. Qual é a DOA sua? Eu dou com 5%. Então, para ganhar, eu dou 4,5%. Então, o que é isso? Vai abrir, então, os seus custos como empreiteira? Não é o caso. Eu acho que essa visão está dando muito tumulto na nossa área aqui. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Vamos por partes aí, Fernando? Senão se a pergunta... Vai, segue. A questão da DOA, né? Também, isso aí o tribunal já dizia lá, a antiga taxa de administração, né? Ela não seria adequada e veio a DOA, que é realmente uma questão complexa, né? Como calcular essas despesas, né? Tem que ter uma planilha, levantar como é que é a fixação. Eu entendo que a oportunidade da nova regulamentação e do decreto é o momento, talvez, de se reavaliar isso também, né? De deixar mais claro essa questão de quais são os limites, como ela deve ser formulada, porque existem várias decisões do tribunal tratando do assunto, mas assim, a dúvida dele, do Eric, era sobre como calcular, é isso? Como vocês estão tratando isso, porque é uma polêmica permanente e a gente não chega a acordo. Cada um tem uma metodologia de calcular. Assim, a metodologia que é complicada. A metodologia, propriamente, o tribunal não entrou no mérito da metodologia. Só disse que tem que ter uma metodologia, né? Mas eu acho que é uma oportunidade do decreto ser revisto isso, você levar lá para a CESU, né? E conversar com as fundações, com as universidades, como deveria ser. Então, né? Prevendo o decreto, talvez numa norma inferior ao decreto, essa metodologia. Eu sei que a FUNPAR, ali do Paraná, tem uma metodologia. Até o Confis estava fazendo um estudo sobre isso, não estava, Fernando? Acho que uns 3, 4 anos. Nós temos 2 ou 3 metodologias. Nós usamos uma, que particularmente a Coptec, que é copiada por outros. De outros tem, no Paraná tem, Santa Catarina tem. Mas cada um tem um modelo de calcular. Entendeu? Agora, o problema é a segurança jurídica para empregar isso e depois não ser questionado lá na frente. Né? Não, mas o modelo, ele dispõe ali que tem que levantar, né, os valores, e acho que talvez o próprio Confis poderia apresentar um modelo único, chegar a um consenso, eu não sei se existe esse consenso, demandaria um estudo, né? Qual é o modelo? Não é o tribunal que vai dizer, acho que o tribunal não vai dizer o modelo certo é esse, é lá da FUNPAR ou é o da Copetec. O tribunal exige que existe um cálculo, né? Talvez via decreto, via uma norma inferior, pudesse ser regulado isso. O entendimento com a CGU. Eu proponho, se você não discorda, de a gente colocar isso numa agenda de um novo diálogo, para esmiuçar isso, para saber como é que a gente pode sair dessa. Porque... Isso aí merece uma dissertação, né? Merece um mestrado, um doutorado para isso aí. Vamos achar alguns pesquisadores de universidade e vamos dizer, olha, daqui a 2 anos apresentam um modelo. O pós-doc nisso daí, vamos lá. Vanessa, você quer falar sobre esses pontos? Não, acho que o Bruno já explanou bem sobre essa questão. Eu queria voltar aqui um pouquinho. Um colega meu da Coptec perguntou, também, além dos convênios, contratos contravênios, que é um híbrido, né, que você bem falou, e a gente concorda com essa sua visão, nós criamos um híbrido, um transgênico na burocracia pública. Não é nem convênio, nem contrato. Parece com um, parece com o outro. E termina não sendo nenhum outro, tem um pé numa canoa, um pé no outro. Imagine gerir esse ambiente, esse contrato. É muito difícil. Mas é importante dizer que há um negócio chamado acordo de parceria, que é uma outra nomenclatura. Tem umas 12 nomenclaturas. Tem o termo de outorga, tem o convênio ECTI. Leandro, vamos fazer um glossário. Algumas universidades eles chamam de contrato A, contrato B, contrato C e contrato D. Leandro, isso merece uma tese também. Veja bem, são várias nomenclaturas, as nuances são muito pequenas. Mas a gente está trabalhando nisso, Então, vamos, eu vou te ajudar, vou rezar para você dar certo, porque entre um e outro tem a vida e tem a morte. Entendeu? Agora, recentemente, a AGU fez... Travou, Fernando.
Nossa, o tá hein? Travou. Quando tu começou a falar da AGU ou da CGU, e travou. Não, mas e agora, está melhor? Está ouvindo? Está melhor, mas repete aí, repete o que falaste. Eu digo assim, os acordos de parcerias para serviços técnicos especializados que vieram com minutos da AGU impactaram muito fortemente as universidades. Veja por quê. Porque ele institui um conjunto de regras para você assinar um contrato de R$ 2.000 e um contrato de R$ 2 milhões. É a mesma burocracia. Não é possível a gente passar por isso. Entendeu? R$ 2.000 é um contrato de um serviço técnico que a universidade faz importante, de apoio a uma empresa. É a universidade que está sendo contratada, mas institui fiscal, institui plano de aplicação, institui tempo de hora do professor. É um ritual, parece que a gente está fazendo um convênio de fazer uma bomba atômica. Então, essas coisas têm que ser mais escaladas. Né? Essa burocracia tem que ser proporcional, como você mesmo falou, o Decreto-Lei 200, artigo 14. Para que tudo isso? Então, nós estamos sob o impacto disso. Esse negócio de Mais Brasil é música para mim. Eu gostei muito desse Mais Brasil. O problema é o ritmo de implantação disso. É isso que eu deixo para você pensar aí e comentar, porque a gente os pesquisadores estão revoltados. A burocracia é enorme. Um contrato. Não tem como prever. O ritmo não tem como prever, mas é uma ambição nossa. Tem a ver com a estratégia digital que a Vanessa falou. A gente só vai fazer um bom trabalho, vai conseguir melhorar a nossa vida, que o nosso trabalho aqui, se o trabalho de vocês for mais simples também, mais automatizado. E a plataforma Mais Brasil é um mecanismo que a gente acha importante para isso. Ela vai facilitar a vida de vocês e a nossa vida. Agora, o ritmo realmente não... Aí existe uma questão de outras demandas, outras prioridades, mas a gente tem conversado lá com o MEC, com o departamento lá de transferência, a gente quer, digamos, quer auxiliar isso, quer induzir isso. Agora, todo mundo concordando, todo mundo auxiliando, acho que já é uma linha melhor. Falaste alguma questão dos procuradores da AGU, né? A gente teve uma conversa com o Colégio de Procuradores de Ciência e Tecnologia, acho que 2 semanas atrás, e também eles tiveram várias dúvidas, assim, dúvidas não, mas vários posicionamentos. Um procurador falou que lá na instituição dele, ele sempre fazia convênio. Aí disse que o TCU foi lá, ou um outro órgão de controle, foi, olha, não pode ser convênio, tem que ser contrato. Aí eles passaram a fazer contrato. Outra universidade, uma das 5 maiores, aquela questão que eu falei, né? Ela diz, olha, não, nesse caso é convênio. A outra, mesma situação, não, tem que ser contrato, a gente só faz contrato. E a gente levantou todas essas diferenças, né? Então tem que simplificar, e acho que o novo decreto aí, acho que é o mecanismo adequado para isso. A lei, a gente sabe que mudar a lei é complicado, né? Mas talvez via decreto dá para fazer esse regramento aí e simplificar. Um informe para vocês, Vanessa, acho que você falou dos indicadores. Nós estamos construindo uma proposta de indicadores das fundações, viu, Leandro? Você que está mais mergulhado na fundação, na próxima semana nós vamos discutir os indicadores, uma proposta de indicadores, para botar isso no painel em algum lugar e ficar visível das fundações esses indicadores. É uma proposta que pode ser aproveitada por vocês e certificada por vocês como indicador de avaliação. Né? Outra coisa, você imagina esse negócio que você acabou de falar, se conve ou não se conve, entre a vida e a morte. A diferença é preto e branco. É uma coisa abissal, não é trivial. Entendeu? Isso para um gestor público, para um pesquisador que está aflito para pegar o dinheiro para seu projeto, manter seus estudantes trabalhando, isso é um sofrimento. Entendeu? É um sofrimento, fica nessa dúvida se é convênio ou se é se conve. Chega um procurador e diz que é se conve. Não pode ser convênio de jeito nenhum, nem contrato, muito menos contrato. E aí, como é que a gente fica? Né? É muito difícil gerir essas coisas nesse ambiente. Eu acho que vocês têm um papel de normatizar, muito importante. O que mais? Só lembrando, né, o tribunal não faz política pública, né? Não é o tribunal que vai definir, mas a gente quer contribuir com essa construção de um novo modelo. Recentemente,
pandemia, várias fundações que estão aqui conosco criaram fundos para receber dinheiro privado para apoiar as iniciativas contra o Covid-19. Isso virou uma prioridade mundial da civilização humana. Nós estamos correndo risco e estamos correndo risco. Então, o governo editou várias medidas, né? Simplificadoras, o orçamento foi quebrado, o déficit fiscal foi para o espaço. Enfim, tudo mudou porque havia uma crise muito maior. As fundações, voluntariamente, saíram em campo para ajudar a gerir, captar recursos privados, porque os recursos públicos não iam chegar na frente, iam chegar depois das mortes. Eu até tive uma conversa, vou revelar aqui, com o Leonel. Falei, o que eu faço? Eu tenho que ajudar meu hospital universitário. Outros ajudaram também esses hospitais. Mas tem que ter cuidado, não sei o quê, Peregrino. O interesse público que é importante. E eu me guiei pelo interesse público, que é salvar vidas nesse caso. E nós fizemos muitos fundos. Eu pergunto, tem algum olhar do TCU sobre esses fundos ou está fora do seu radar? Porque são fundos de doações privadas geridos pelas fundações de apoio, que vocês fiscalizam, né? As fundações de apoio. E a gente está querendo estabelecer uma norma sobre isso, porque é visível. A captação de recursos nós salvamos muitas vidas, com certeza. Comprar máscara, entregar aventais, entregar luvas para os profissionais de saúde que trabalham na beira de um leito em tempo é diferente de você chegar 2 meses depois, como foram os recursos que chegaram do poder público. Eu acho que a gente salvou vidas. Mas se isso não for levado em conta, como é que a gente faz? Tudo transparente, viu, Leandro? Colocamos tudo na internet. Tudo na internet. Que eu ia falar. Tudo transparente, radical. Isso, a FUNPAR tem um desses fundos, né? Foi até uma demanda da Justiça, do Ministério Público, lá na FUNPAR. Pelo que eu tenho visto, acompanhado, eu acompanho tudo que está acontecendo, assim, então, às vezes, eu vejo muito que tem acontecido isso, mas a gente tem visto, primeiro, uma demanda do Judiciário ou do Ministério Público que está envolvido. O Ministério Público tem esse papel de acompanhar as fundações de apoio, né, Ministério Público Estadual. E a nossa avaliação, primeiro, foi isso, questão privada, né, uma doação de um recurso privado diretamente para a Fundação de Apoio, que também é uma instituição privada, apesar de ter esse vínculo com as universidades, né, de prestar o apoio, ela é uma instituição privada, mas é um recurso de origem privada. Normalmente é baixa materialidade também, que a gente tem visto, assim, não são valores relevantes, né? E é por um período específico também, né? Eu acredito que até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai estar livre aí da pandemia, já não vai ter essa necessidade. Então, e é uma questão muito excepcional, né? A gente está vivendo um momento muito de exceção, e esse mecanismo de comprar o álcool gel ou os insumos para que os hospitais universitários e as universidades possam fazer esse trabalho é importante. Então, tem toda essa relevância. Não demandou a atuação do tribunal por essas várias razões, tá? Mas a transparência realmente é importante, viu, Peregrino? Acho que isso é essencial, não só, né, nessa questão, mas em outras. Aí a gente tem visto em relação à pandemia. O gestor lá, logo no começo, um gestor contatou aqui um colega meu, até nem fui eu. Ele era do hospital e ele disse: olha, eu preciso comprar lá um produto tal para o hospital, só que o produto triplicou o preço. E eu preciso comprar. O que eu vou fazer agora? Compro pelo triplo do preço ou não compro? E aí a gente diz: olha, o gestor tem que tomar essa decisão, mas faz isso, fundamenta isso lá no processo administrativo, no caso do hospital, coloca aquela pesquisa, justifica que o mercado está aquecido naquele insumo e tal, triplo do preço, e coloca na internet isso, dá transparência, que fez pesquisa, que chamou as empresas, que divulgou o máximo possível, mas que, ante a necessidade, foi preciso fazer aquilo. Então, nesse caso aí dessas doações privadas, eu acho que é a mesma coisa, né? Até a imagem da Fundação de Apoio, né? Ela está recebendo um recurso privado, ela tem que manter a imagem dela de que ela está utilizando aquele recurso privado realmente para comprar material lá para o hospital universitário, né? Senão fica aquela coisa: olha, fiz uma doação para a Fundação de Apoio e lá usaram para comprar um iate, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso é importante. E o velamento que o Ministério Público Estadual faz sobre as fundações também é importante, talvez, combinar com o Ministério Público. Olha, Ministério Público, a gente está recebendo, vamos fazer uma pactuação sobre isso, está de acordo o Ministério Público Estadual
nessa linha. De novo, falando que eu estou aqui como Barnabé, né? Eu não falo pelo tribunal, estou falando como Barnabé. Nesse mesmo tema, um colega perguntando sobre os endowments, se vocês têm alguma política sobre a formação desses endowments da Lei 13.800. O endowment é o fundo patrimonial também? É isso? É isso mesmo. Tá, a gente estava acompanhando logo que surgiu lá a lei, né, que aí teve o veto, né, da questão das fundações de apoio. A gente estava acompanhando a aprovação da lei, mas não tem nenhum estudo, nenhum trabalho sobre isso, não. Até porque acho que não está ainda sendo aplicado, né, não existe ainda, né. Tem a questão lá das deduções fiscais, que não acabou sendo vetada. A gente não está acompanhando, eu não diria, acho que pelo menos na nossa área não tem nenhum estudo sobre essa questão. Mas é importante, nós estamos criando. A Fundação Coptec e outras fundações já estão estabelecendo a sua governança básica. Claro, os incentivos fiscais são essenciais, você falou. Infelizmente, o governo vetou. Mas as fundações podem ser organizações gestoras porque nós derrubamos o veto. Isso está na lei, né? Está na lei. Está na lei. Nós podemos ser. Então, como você está na área das fundações e as universidades demandam, muitos estão me pedindo para criar fundos endowments patrimoniais, o Museu Nacional, vários centros de pesquisa estão querendo um fundo patrimonial, não sei o quê, gerar recursos. Então, nós temos que normatizar um pouco isso, né? Normatizar não, você vê como é que vocês olham, né? O Ministério Público Estadual, ele quer que esteja no estatuto. Se tiver no estatuto da fundação um dispositivo, pode criar fundo, para ele está legal, pelo que eu estou entendendo. Eu acho que a gente não se aprofundou nesse tema, até por não ainda estarem sendo criados, mas estando de acordo, nós somos órgãos de controle, né? Então a gente tem um critério. A gente é órgão de controle, a gente não faz a política. A gente não diz se deve ter dedução fiscal ou não, isso vem lá do Executivo e Legislativo. Então, a nossa visão sempre vai ser de acordo com os critérios, né? O critério da lei, o critério do decreto, a jurisprudência, e ainda é muito recente, eu não diria, nesse momento, que a gente tem uma visão. Mas sempre importante, de novo, aí a questão da transparência. O papel da transparência é essencial. Tudo que for feito, sempre com transparência. Não sei se a Vanessa... Tá bom, Vanessa? Acho que é isso mesmo, Leandro. A gente, como eu falei lá atrás, quando eu falei da mudança do modelo, né, o nosso ano de 2019 foi praticamente para processos já constituídos. Aí, 2020 é que a gente estava já com esse olhar das novas questões, de tratar as coisas de forma mais estratégica, e veio a pandemia. Isso também acabou mexendo nas nossas prioridades de trabalho, porque o tribunal lançou o Coopera, que é um amplo acompanhamento das questões ligadas à Covid, e a gente acabou voltando boa parte dos nossos esforços para alguns acompanhamentos na área de educação básica. Como eu falei, a gente também cuida da educação básica lá no âmbito da secretaria. E agora é que a gente está retomando, né, Leandro, digamos assim, um pouco, as coisas ainda não estão normais, mas a gente está retomando um pouco para a agenda que a gente tinha constituído inicialmente. Como o Leandro falou, a gente está com uma produção de conhecimento específica nas fundações de apoio, está sendo construída nessa parte de contratação de fundações de apoio e outras questões. Essa produção de conhecimento ela vai ser prévia para outras ações. A gente acredita que no próximo ano, né, em 2021, a gente vai começar a ter vários trabalhos ligados a temas vinculados à relação Universidade, Fundação de Apoio, Instituto Federal, Fundação de Apoio. E aí é bom que a gente já vai colocando, essas conversas são muito boas, Fernando, porque a gente já vai ampliando o nosso radar aqui de questões importantes a serem tratadas e colocadas na agenda, né? Então, a partir desse diálogo, a gente... na verdade, a gente estava até trabalhando hoje, a gente teve a reunião essa semana para falar sobre o planejamento da secretaria. O planejamento do tribunal agora ele é bianual, né? E ele não segue ano civil, ele vai de março, o próximo planejamento ele vai vigorar de março de 2021 até
março de 2023, né? Então, o próximo plano vai ser 2021, 2022 e começa a vigorar em março. O que a gente está vigendo agora vai até 31 de março do ano que vem. E a gente está começando a pensar no nosso planejamento. E uma das coisas que a gente tem conversado muito lá internamente é a construção de uma metodologia que, em algum momento, a gente vai ouvir os atores externos sobre o que a gente está planejando auditar, sobre o que a gente está planejando fazer. Até para sentir se as nossas prioridades estão corretas, né? Se o que a gente está priorizando está correto, ou está adequado, ou há outros temas mais importantes que deveriam ser priorizados. Então, é algo que a gente já está prevendo, em algum momento lá na frente a gente deve contactar vocês também para mostrar um pouco do que a gente está pensando fazer em relação à fundação de apoio, para ouvi-los também, assim como a gente, né, vai conversar com o MEC, FNDE, as próprias universidades, institutos, todos os atores envolvidos e a própria sociedade civil organizada, né? A educação é um setor que a gente tem muitos atores, né, que pesquisam educação, que trabalham educação, que pensam em educação. Então, a gente tem esse olhar realmente, assim, de não ser tão autorreferenciado, de olhar as questões de uma forma mais complexa, né, procurando entender também o que os outros atores pensam a respeito. Então, é muito bom ter essas sugestões de tema, porque a gente já vai incorporando aqui para a nossa próxima agenda. Eu acho que a gente está vislumbrando um futuro de um Mais Brasil, um presente complicado, porque é muito analógico e muito discrepante, os conceitos estão sendo aplicados de forma diferente por atores distintos e igualmente importantes. Eu não quero menosprezar a AGU, CGU, não TCU, nem ninguém, todo mundo tem seu papel, a universidade, porém é uma orquestra um pouco desafinada. E isso que a gente está fazendo aqui, Vanessa, se vocês tomarem com força esse diálogo, em micro-diálogo entre nós e vocês, e estender ele para a AGU, mesmo para... A CGU sempre nos disse, o Leonel, eu acho que ele está totalmente disponível, para a gente alinhar esses conceitos CGU, AGU, TCU, para a gente não sair com uma orquestra desafinada. É o que o nosso colega Eduardo Silva está propondo, que haja um alinhamento desses três controles externos, embora a AGU diga que não é controle, mas qualquer norma que emana deles vira um instrumento de regramento, né? O Sidney, estou fazendo esse comentário para depois vocês comentarem para a gente ir, mas eu sou muito firme nesse painel, nesse diálogo de tripartite. Quem executa a pesquisa é a universidade. A gente tem que ouvir o pesquisador. Não é possível não ouvir o destinatário da política pública, seja ela qual for. O controle é vocês, não tem? É isso mesmo. E tem os órgãos normativos que fazem as políticas públicas, que são os ministérios da ciência, do MEC, etc. Então, eu creio que esses três atores devem procurar se alinhar. O Sidney diz o seguinte: esse painel de transparência, esses portais de transparência, nós vamos, com essa nova plataforma do TCU, nós vamos esperar eles virem, é isso, as fundações? Ou seja, as fundações continuam obrigadas a desenvolver novos portais ou vamos esperar os portais que emanarão desse Mais Brasil? Vou deixar essa pergunta, vocês respondem depois que eu botar outra aqui. A Gabriela diz o seguinte: com a implementação do SEI, Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal, essas e muitas informações estarão supostamente disponíveis. O SEI, né? O SEI, o Sistema Eletrônico de Informação. Né? Enfim, eu lanço esses três comentários, se vocês quiserem comentar, por favor. Eu posso começar, depois passo para o Leandro refinar. Sobre a plataforma Mais Brasil, na verdade, ela é um produto do próprio Ministério da Economia, né? Na verdade, é uma evolução do SICOMV. É do que era o SICOMV, então eles estão ampliando o SICOMV para ser a plataforma Mais Brasil, e a ideia é que toda e qualquer transferência seja tratada no âmbito da plataforma Mais Brasil. Claro que isso vai demandar um tempo, como o Leandro precisou, a gente não tem como falar qual vai ser o ritmo, né? Porque isso demanda desenvolvimento tecnológico também, então vai depender de como... Oh, meu amor, já são coisas de home office. Quarentena. Tá, então. Desculpa, gente. Enfim,
Então, a gente não tem muito como precisar o ritmo. Que a gente está fazendo é conversando, né, com o Ministério da Economia, e a gente colocou essa visão também na nossa estratégia digital, recentemente, né, que deve ser aprovada hoje em plenário, inclusive, mas a gente realmente acredita que isso vai facilitar muito a vida de vocês e a nossa, né, a nossa de controle também. Mas não é uma coisa que vai ser por instituição, na verdade, são os tipos de transferências e por instituição também, né? Na verdade, em algum momento elas devem procurar as universidades para que as transferências que passem pelas universidades. É porque, assim, deixa eu me explicar melhor. Hoje vocês recebem, de repente, TED de algum ministério, de qualquer ministério hoje, né? O Ministério da Saúde está financiando uma pesquisa, faz uma TED para uma fundação de apoio, não necessariamente é o MEC. E aí o Ministério da Saúde já aderiu a, digamos, um exemplo, o Ministério da Saúde, se ele já tivesse aderido à plataforma Mais Brasil. Então, as transferências que o concedente é o Ministério da Saúde, já estariam lá. Então, essas já teriam que ser geridas pela plataforma Mais Brasil. Então, mas é uma construção, e o próprio Ministério da Economia tem todo um calendário aí de implementação e de órgãos, não é uma coisa também que vai ser imediata, tá? Mas é um passo a passo e a gente está acompanhando, e a gente sabe que ao fim isso vai ter muitos benefícios. Do ponto de... A outra coisa que foi comentada, nessa atuação em parceria com os outros órgãos, ou esse alinhamento de visão. Essa também é algo que a gente levou para a estratégia digital, também é uma ambição nossa, né, Leandro? De uma atuação em rede, ou seja, de uma proximidade maior no nosso, a gente já colocou das auditorias internas, da própria CGU, para que a gente consiga alinhar entendimentos, né, e consiga trabalhar de forma mais sinérgica. Essa também é uma ambição nossa. Eu acho que passo... do SEI, né, que foi colocado. Sim, de fato. A gente tem até um processo, né, Leandro, uma auditoria que ainda não foi julgada, então a gente não consegue falar ainda dos resultados, porque ainda não tem acórdão, mas foi uma auditoria justamente para verificar o nível de implantação de processo eletrônico nas universidades. A nossa, do SEI, né? Então, essa auditoria já foi finalizada, mas ainda não tem acórdão. A nossa ambição também é que todo mundo tenha seus processos eletrônicos implantados, inclusive com módulos de consulta aberta ao cidadão, né? O Leandro pode falar um pouco melhor sobre isso. Leandro. Isso. Então, primeira questão que te trouxe aí é se, pelo que eu entendi, se a Fundação de Apoio hoje ela deve continuar desenvolvendo seu sistema de transparência próprio, né? Ou se deve aguardar pelo Mais Brasil. Hoje existe uma empresa, né, que acho que muitas fundações de apoio utilizam o sistema dessa empresa, mas isso da Mais Brasil é um sonho, tá? É uma ambição, a gente vai trabalhar para isso, vai induzir, vai participar dessa construção, mas, claro, tem muitas demandas, né? Tem recursos escassos lá no Ministério da Economia, tem a questão da contratação do SERPRO, precisa mapear bem esse processo de trabalho, acho que é importante ter bem definido como é um contrato com a Petrobras, como é um recurso que vem via TED de um ministério, para evitar qualquer problemas posteriores, né, no sistema. Mas, respondendo à pergunta dele, eu acho que a Fundação pode continuar desenvolvendo, aperfeiçoando seu próprio sistema, né, para dar maior transparência, sem prejuízo a médio prazo, a gente incorpore a Mais Brasil. Talvez, eventualmente, o modelo da Mais Brasil seja um modelo que receba os dados das fundações de apoio e apenas apresente, dê transparência a eles de forma consolidada e centralizada. Então, o sistema da Fundação de Apoio vai continuar existindo, vai estar lá dentro ainda, vai sendo utilizado pela Fundação, e o Mais Brasil vai captar os dados e vai centralizar num banco único. Isso que é importante, né? Talvez a grande melhoria de fazer isso via Mais Brasil é porque a gente vai ter os dados centralizados de todas as fundações do Brasil inteiro. Isso vai permitir cruzamento e utilização de robôs, né? A gente vai ter uma massa de dados. Hoje a gente sabe, né? Está se falando aí direto
que é a questão dos dados. Quem tem dados, às vezes, a gente acessa Facebook, Gmail, tudo de graça, porque eles têm interesse nos dados. Então, a Mais Brasil, o importante vai ser os dados que permitem esse cruzamento e até a questão dos indicadores também. Né? Vai apresentar, a partir dos dados, vamos ter indicadores de pesquisa, de inovação, de ciência. Quanto ao processo eletrônico SEI, a gente fez esse trabalho, também quer induzir as universidades a implementarem o processo eletrônico e o módulo de transparência ativa, mas ele é diferente, né? O processo eletrônico em si, ele só converte no meio digital um processo que hoje é físico, que é em papel. Então, ele tem uma massa documental também, que futuramente aí, né, o pessoal que faz mineração de dados textuais está se falando muito nisso, que a partir de uma massa de texto vai se poder cruzar esses dados textuais para indicar, por exemplo, caminhos para auditoria, trilhas de auditoria a partir de dados textuais. Mas o processo eletrônico em si ele não tem um dado aberto que vai permitir o que a plataforma Mais Brasil permite. Né? São mecanismos diferentes, mas são dois mecanismos importantes. No SEI, eu posso consultar um processo e olhar desde a proposta do projeto, a pactuação, e o que foi apresentado na prestação de contas, eu posso virtualmente olhar essa documentação, mas a plataforma eu vou ter os dados e outras informações que vão me permitir esse cruzamento. É isso, Fernando. É isso mesmo. Eu creio que a gente tem muito que fazer, né, Leandro, para transformar esse sonho numa realidade. A minha universidade, a COP, foi a que desenvolveu o SICOMV, originalmente lá no Ministério do Planejamento. Eu até fiquei muito zangado com o pesquisador, porque ele desenvolveu o SICOMV, que serve para a merenda escolar, para os 5.500 municípios e tal. Ele esqueceu de botar as nuances da ciência de um projeto de pesquisa. E aí parametrizou tudo e, de certa maneira, engessou o SICOMV. Por isso que há uma revolta de muitos de nós contra o SICOMV. A gente quer que o SICOMV vá embora. E vem esse muda Brasil, muda qualquer coisa, mas não dá o SICOMV. O SICOMV não é vendido. Melhorou bastante, viu, Peregrino? Eu conheço ele lá desde 2008, mas ele melhorou. Mas, realmente, quando a gente fala em convênio SICOMV, é para a prefeitura, é para construir uma creche ou para uma ONG. Né? Por isso que eu acho que tem que ter distribuir coisas parametrizadas, entendeu? Quantas merendas escolares você vai fornecer? Quantos meninos você tem na escola? Quantos litros de leite? Isso é parametrizado. Agora, a ciência, um projeto de pesquisa, é difícil se enquadrar nessas coisas, se não tiver uma inteligência maior da informática, né? Mas, enfim, eu acho que vocês Mas por isso que eu acho que as duas coisas estão juntas, viu, Fernando? Primeiro, a questão da regulamentação do decreto e o Mais Brasil. São duas coisas que têm que andar junto. E esse estudo, esse mapeamento, realmente, para que a Mais Brasil esteja adequada aos instrumentos. Nós estamos caminhando para o final, que é meio-dia, né, dessa reunião, desse debate, desse seminário, muito bom, por sinal. Eu queria destacar a presença do Sanches, do MEC, porque ele que está com a mão na massa desse decreto, ele está aqui presente conosco e está torcendo para que a gente chegue nessas cooperações. Conversamos com ele semana passada, eu acho. Ele é muito. Ele é de fundação, ele conhece, né? É muito bom o olhar dele, está ajudando. O Cesu também, o Wagner e o Victor, o secretário executivo, todos eles estão ajudando. Tivemos uma reunião de a gente fazer esse decreto vir logo, né? Para dirimir essas dúvidas aí, muitas delas aqui presentes, né? Então, eu queria também assinalar a presença do Raimar, que é uma pessoa muito importante no Instituto Brasileiro do Petróleo, que trata dos projetos de pesquisa, o formulador dessa legislação dos royalties. Queria agradecer a presença de cada um que está aqui nos ouvindo e vendo. E eu vou agora passar, antes de passar, eu vou fazer o comercial, que na próxima quarta-feira, viu, Vanessa, nós vamos fazer uma nova reunião sobre os indicadores dessa feira. Agora, nós vamos apresentar, Leandro, os indicadores que nós estamos propondo para as fundações, né? Que sejam acolhidas pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, pela sociedade, para eles não verem sob a forma de indicadores. É um debate que vai vir na próxima quarta-feira. E queria também convidar vocês
para o nosso congresso digital, no 11 e 12 de novembro. Queria que vocês se dispusessem a aceitar esse convite. A gente ia fazer uma mesa sobre essas questões que nós estamos tratando aqui, talvez um ponto mais específico, mas a contribuição de vocês participar com 11 e 12 de novembro. Vocês topam? Travou um pouco, mas Vocês ouviram? A Vanessa é minha chefe, é isso. O que ela mandar, eu acato. Travou um pouco, mas sim, havendo disponibilidade, acho que em novembro. Depois, acho que pode só mandar para a gente, Fernando, um e-mail mesmo, só, porque aí eu mando para o meu coordenador, que é o meu chefe, pedindo autorização para participar. Mas, a princípio, sim, tá? Só manda um e-mail para a gente, formalizando, por favor, que aí eu já passo para o Júnior, que é o nosso coordenador da área de políticas públicas, e já confirmo com ele, e aí, então, logo a gente tem o que, já confirmo com você a nossa presença. Leandro também topa, né, Leandro? Topo, aí se for autorizado, determinado, eu topo. Se for convidado, eu topo. A gente está sempre aberto, acho que é importante, viu, essa mensagem, viu, Peregrino, aí para vocês. A Vanessa já falou isso, mas o nosso presidente, ele tem essa diretriz, o tribunal tem essa diretriz, a gente está aberto. A gente pode não talvez solucionar... Pode nem sempre concordar em todos os pontos, mas faz parte, né? É um processo de construção e é natural que seja assim. Em alguns momentos a gente tem a visão oposta sobre determinados temas, mas o diálogo ele serve, acho que, para isso, né? Para que as coisas possam ser aproximadas, para que a gente possa ter as melhores soluções para os problemas que a gente vai encontrando aí pelo caminho. E a gente está sempre disposto, está sempre aberto, a gente tem participado, como eu falei, a gente já participou de reuniões de fóruns da Andifes, do FONAI, então a gente está sempre disposto, com o MEC a gente tem conversado, então a gente recebe os convites, sim, na verdade a gente agradece, né, por ter a oportunidade de falar também. Acho que nesses momentos, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de falar um pouco para vocês da Resolução 315, que eu acho que a maioria ainda não conhecia, dada há pouco tempo, né, muito recente. Então, essas oportunidades de conversar, acho que são muito ricas para os dois lados. A gente também já saiu daqui com alguns temas que estão no radar de vocês, que também talvez não tivessem tão no nosso, mas que a gente agora talvez já reveja. Então, acho que é sempre esse momento de troca, é muito rico. Então, a gente está sempre à disposição. Eu fico feliz com isso, de a gente ter alcançado o nosso objetivo, que foi inaugurar um canal de comunicação com vocês, a área técnica mais importante, temática da nossa área. É muito importante ter essa interlocução de pessoas que conhecem o problema, conhecem as normas de controle e nos entendem a nossa aflição para tornar, por exemplo, o resultado, o principal ponto de uma prestação de contas é efetivamente tornar a lei que vigora no Brasil do marco legal e estabelece que o resultado é o mais importante item de uma prestação de contas. Eu sei que é difícil, eu sei que há reações, eu sei que as pessoas não entendem como é que pode, entendeu, fazer isso, mas na nossa área de busca do conhecimento isso é fundamental. Há muitos colegas nossos pedindo para que isso seja evidenciado, ou seja, o artigo 58 do decreto 9283, a gente ajude, todos ajudemos a que ele seja implantado. Fico feliz, eu acho que eu vou procurar vocês depois para a gente fazer novos diálogos, talvez específicos, tá, Vanessa? Até o Congresso mesmo, viu, Leandro? Porque a pauta foi muito geral e o tempo é muito curto, mas com certeza nós vamos lhe procurar para novamente dialogar e dar toda a força para o nosso querido... Não, é isso. Eu ia só reforçar que acho que vale muito depois uma conversa com a Andréia também, que é a secretária da Sucesso e Desenvolvimento, e a equipe dela, porque eles tratam lá especificamente da parte de ciência e tecnologia. Então, acho que seria muito salutar depois uma conversa também com a Sucesso e Desenvolvimento. Por favor, né, promova esse encontro, que a gente tem o maior prazer de ter essa interface com a Andréia.
André Rocha, é isso? Peregrino, me tira uma dúvida. Vocês são a Associação das Fundações de Apoio, né? Está até no nome, das IFES, mas também são das outras ICTs? ICTs. Não é só de universidade e instituto, então. Travou. Travou, Fernando. E tem fundações de apoio estaduais também, né? Sim, elas podem participar do nossa associação. Nossa associação é uma sociedade civil que associa as fundações, seja estaduais, federais, municipais, então nós temos 88 fundações filiadas, e a maior parte, e elas apoiam 140 universidades e centros de pesquisa, os institutos federais que você mencionou, as 64 IFES, né, que você citou no seu slide, e também centros de pesquisa isolados também, tem fundações. A Embrapa dispõe das fundações como apoio também, então, de certa maneira, as fundações de apoio têm a ver com o sistema Embrapa. Nós somos uma entidade que mobiliza as nossas fundações, no total, 5 bilhões de reais por ano. Nós temos 22 mil projetos de pesquisa geridos pelas fundações. Nós somos um elo do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Sem nós, o dinheiro não chega na ponta dos laboratórios em grande parte, porque o resto vem por outros instrumentos tradicionais ou os auxílios do CNPq e da CAPES. Então, 5 bilhões de reais é a cifra da nossa, 22 mil projetos e 60 mil pessoas entre bolsistas e CLTs. Tá bom? Eu fiz essa apresentação no final, né? Coisa meio invertida. Mas, enfim, esse é o Confis. Tá? E conte conosco para dialogar sempre. Agradeço mais uma vez a vocês. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado a todos que nos viram e ouviram. Tchau.